Olá pessoal, nesse terceiro vídeo eu vou explicar para vocês como fazer o redirecionamento de porta e por que tem que ser feito isso. Seguinte, quando a gente faz um acesso pelo aplicativo, estão lembrados no vídeo anterior que ele vai chegar no modem, tá? Lembra lá no vídeo 1, quando ele pediu lá o IP do web service, aí eu coloquei http://phoenix, sgi.phoenix sistemas.net 2.6545. E eu até falei isso, olha, mas o pessoal não é 3333, aí eu disse que eu vou explicar porque eu botei 6545. Pronto, é o seguinte: toda vez que você faz um acesso externo, todo o acesso externo vai chegar no modem. Só dali o modem ele vai dizer se aceita ou barra, tá certo? E como é que ele vai barrar? Simplesmente por padrão ele barra tudo. O modem barra todo e qualquer acesso indevido a ele. E assim ele evita, né, roubo de dados, hackeamentos e aí por aí vai, tá? O objetivo desse vídeo não é explicar, né, conceitos de segurança de dados. Não é a minha especialidade, tá certo? O que eu quero mostrar para vocês aqui é um conceito básico para que vocês tenham um embasamento no que eu vou, para que eu crie um embasamento no que eu vou explicar. Bom, então toda a conexão ele chega no modem. A partir do modem ele vai saber o que deve fazer com aquela conexão, tá certo? Quando você quer prover o serviço do admin, vocês têm que executar, não é? O servidor, o aplicativo servidor, né? Tá lembrado que eu falei no vídeo 1 que o aplicativo servidor ele tem, recomenda-se, né, que execute ele no servidor de banco de dados, para que fique tudo junto, tudo local, né? Porque lá na configuração, lá no vídeo 1, ele pergunta lá o IP do banco de dados. Aí eu boto localhost. Por quê? Porque esse aplicativo está rodando no mesmo local do servidor de banco de dados. Então a gente vai ver aqui, ó, que o aplicativo é esse daqui, ó. Tá vendo? Vocês devem ter recebido, né, 4 executáveis: o Syscommerce x64, que é para 64 bits, o Syscommerce x86, que é para 32 bits, e o Cummins x64 e o Cummins x86, tá? Para cada um desses vocês vão executar dentro da plataforma específica, tá? E assim, o Syscommerce utilize esse aplicativo Syscommerce, utilize no aplicativo Syscommerce Admin, tá? Por quê? Porque é ele que é responsável por fazer a conexão com o banco de dados e ele é o elo entre o banco de dados e o aplicativo que está rodando no celular do cliente. Ele é o elo, tá certo? Então utilize esse aplicativo para o app correspondente. Não utilize o Cummins x64 e você vai rodar o aplicativo Syscommerce Admin. Não faça isso, porque algumas consultas podem não executar, tá certo? Bom, então voltando aqui, eu peguei, ele tá aqui rodando, o aplicativo. Muita gente fecha, então oriente seus clientes para não fechar esse aplicativo, que pensa que é um vírus, alguma coisa assim, né? Basta ele minimizar. Depois aí a gente até vai providenciar para que ele rode em bandeja. Ele fica aqui, né, na bandeja. E aí não atrapalha ninguém, ele ficaria aqui, mas ele não tá certo?
Bom, ele está rodando aqui, tá? E ele roda na porta, olha aqui, ó, 3333. Então, gente, primeiramente, quando vocês rodarem isso aí, vocês têm que liberar a porta 3333 no firewall da máquina. Muita gente, por ser mais rápido, vai lá e desliga o firewall. Quem quiser fazer isso, faça. Eu não desligo o firewall. O Windows por si só tem bastante falha de segurança, e aí para eu contribuir, eu vou desligar o firewall? Não vou, não desligo. Eu vou lá e configuro, né, e registro lá uma configuração de entrada na porta 3333, tá? Quem tiver dúvida de como fazer isso, pode ir no Google, e lá você vai encontrar várias fontes explicando como liberar a porta pelo firewall do Windows. É muito simples, tá certo? Então, uma vez liberada o acesso aqui do firewall, tá? Porta 3333, agora a gente vai para o modem. Lembrando, como eu falei anteriormente, a pessoa lá fora, quando fizer o acesso pelo Cummins Admin, ele vai chegar no modem, tá certo? Conforme eu expliquei no vídeo 1, você vai colocar um nomezinho lá e tal, e 2 pontos, a porta, ele vai chegar no modem. E quando chegar no modem, ele vai se encarregar de redirecionar aquela conexão, aquele acesso, para a máquina específica, tá certo? Que é o chamado redirecionamento de porta. Bom, conforme eu falei no vídeo anterior, esse redirecionamento de porta se faz no modem roteador, e que eu não tenho como também mostrar isso de todos os modems, de todos os fabricantes. Cada fabricante tem sua interface, tá? Eu vou mostrar nessa interface aqui, mas só ratificando e reforçando, se você tiver um pouquinho de base, vocês não vão se perder em nenhum roteador. Basta vocês entenderem que existem, todo roteador tem um serviço de redirecionamento de porta, só que cada um dá um nome, pode dar um nome diferente, como port forwarding, que é caminhamento de porta, redirecionamento de porta. Alguns, como Intelbras, que ele tem uma interface toda em português, vai mostrar redirecionamento de porta, como TP-Link também. Alguns provedores podem chamar de virtual server, que é servidor virtual, que também é um encaminhamento de porta, tá? Então, vocês tendo essa base, vocês não vão se perder em nenhum roteador. Diferente do vídeo anterior, que eu disse que o TP-Link tem um bug para sincronizar o DNS, diferente disso, todos os roteadores funciona perfeitamente o redirecionamento de porta ou encaminhamento de porta, tá certo? Então eu vou explicar aqui como fazer isso a partir desse modem do provedor da minha internet. Então eu vou aqui em network não, eu vou em application, e aqui tá port forwarding, que é encaminhamento de porta em inglês, tá? Então, ó, vocês vão ter essa interface aqui que vai dizer assim, ó, todo encaminhamento de porta é assim, ó, qual é a porta externa, qual é a porta interna e qual é o IP da máquina interna. É basicamente isso e não mais do que isso. Então, alguns chamam de external port, outros chamam de one port ou externo, interno. Então, one port, one e LAN port, que é externo e interno respectivamente. External e internal port, que é porta interna e externa em inglês, tá? Então, vocês vão nessa base aí. Nesse caso aqui do provedor, do roteador, ele chama a porta externa de one port, tá certo? Então, lembrado que eu estava dizendo lá no vídeo 1,
Ué, mas não é na porta 3333 que conectam o serviço? É. Só que por uma proteção da porta interna e uma segurança a mais que eu faço, vocês não são obrigados a fazer isso, tá certo? Vocês podem fazer o padrão, que é, qual é a porta externa? 3333. 3333 também. Porque vocês podem botar qualquer conexão que chegar na porta 2545 a 2580, você poderia fazer isso aqui, tá? Um range de porta, intervalo de porta. Ele vai dizer, opa, chegou nesse intervalo, então eu sei o que eu vou fazer. Mas eu não faço isso. Eu coloco a mesma porta, uma porta só, tá? E aí é que tá. Vocês podem colocar a 3333, mas pode colocar qualquer outra porta. Qualquer outra porta. Não utilizem portas abaixo de 1024, porque são portas oficiais de serviços e que vocês vão estar conflitando com um serviço que pode estar rodando. Como, por exemplo, a porta 80 é a porta de navegação da internet. A porta 21 é a porta de serviço de FTP. Então, nunca utilize abaixo de 1024. Vocês têm 65 mil portas que podem utilizar. Eu escolhi a porta 6545. 6545. Externamente, eu posso escolher qualquer porta, gente. Qualquer porta. O que vem de fora. Então, olha, eu defini que a porta 6545 é a porta que as pessoas de fora vão acessar o serviço que vai estar na porta 3333. Então veja, qualquer conexão que chegar na porta 6545, o modem vai encaminhar essa conexão para a porta 3333. Certo? Ok, beleza. Agora eu preciso saber para onde eu devo encaminhar essa conexão, ó, internal client, ou IP address, ou IP interno, tá? Que é, chegou no modem, eu vou encaminhar isso para quem internamente, tá certo? Alguns modems, alguns roteadores colocam uma lista dos dispositivos conectados ao servidor, ao roteador, que facilita para você identificar o dispositivo e ele trazer automaticamente o IP do dispositivo. Mas outros não fazem assim. Outros você digita o IP da máquina que está rodando o serviço. Então no caso aqui o serviço está rodando aqui, tá vendo? Olha aqui, ó. Ele está rodando na porta 3333 aqui nessa máquina. E essa máquina é essa daqui. 192.168.1.1, certo? Aqui ele vai escolher qual tipo de protocolo que é TCP, mas pode botar TCP UDP. Mas eu deixo aqui TCP, tá certo? Alguns roteadores colocam qual é a internet, qual é a conexão de internet que você vai trabalhar. Porque ele pode ter aqui duas internets. Alguns roteadores fazem isso. Mas no roteador do provedor não existe isso, né? MikroTik, por exemplo, você pode colocar lá N conexões de internet, e aí lá você dá um nome, e na hora de você fazer uma regra dessa, você vai dizer essa regra vale para a conexão da internet 1. Se chegar na internet 2, ele não faça nada. Mais ou menos isso. Então, nem todo roteador tem isso, tá certo? Isso aqui da Oi já está suportando isso, mas por padrão ele já mostra aqui para mim. E só clicar em adicionar, que eu não vou clicar em adicionar, que já está aqui embaixo, tá? Então, ó, se a gente for ver aqui embaixo, ele está aqui, ó. Ele está aqui, ó. Toda conexão que chegar na porta 6545 redirecione para a porta interna 3333 para a máquina 192.68.1.1. Dessa forma, gente, ele vai funcionar. Tá certo? Dessa forma ele vai funcionar. Agora, eu vou ensinar a vocês como testar se o serviço está funcionando de uma forma prática, rápida,
tá? Sem ter que estar testando pelo aplicativo, porque no aplicativo demora para ele dizer se está funcionando ou não, tá certo? Então o que eu faço aqui, ó? Eu vou voltar, eu tô no TS, né? Acessando um servidor que está fora da minha rede interna, tá? Eu vou voltar para minha máquina aqui, tá certo? E aí eu vou pro PowerShell ou CMD se for o Windows 7. Eu gosto de usar o PowerShell. Então, ó, como testar se o serviço está rodando e respondendo? Vocês vão utilizar um protocolo chamado Telnet, tá? Para vocês saberem se o Telnet está ativo na aplicação, vocês apertam Telnet e aí se ele responder assim, ó, é que o serviço do Telnet, o protocolo, está ativo na máquina. Caso não esteja, ele vai dizer que Telnet não é um comando reconhecido. E aí vocês precisam ativar o Telnet Client. Para ativar isso, utilize lá no Google como ativar o Telnet Client no Windows 10, no Windows 7. Lá eles vão demonstrar perfeitamente como fazer isso. É bem simples, tá certo? Eu vou sair aqui do serviço, porque eu sei que o Telnet está ativo na minha máquina. Então, voltando aqui, vamos testar agora a porta. Telnet, tá? E eu vou colocar sgi.phoenix sistemas.net espaço a porta externa 6545, tá certo? Olha, sgi Phoenix sistemas.net é aquele nome que eu defini lá no meu servidor de DNS, conforme eu expliquei no vídeo 2, tá certo? Não preciso botar HTTP, não, é só isso. E eu vou apertar Enter. Ó, se ele apagar, olha, apagou aí, tá vendo? Não tem nada, ele limpou a tela. Significa que o serviço respondeu, tá certo? Se ele respondeu, então, ó, beleza, o serviço está ativo, o roteador respondeu e encaminhou o serviço, encaminhou o teste para o serviço específico. E aí o serviço viu, recebeu a conexão e respondeu. E essa é a forma de você saber que ele está ativo. Ó, e para voltar, né, você aperta Ctrl C e vários Enter, que ele sai, tá? Eu vou mostrar para vocês quando o serviço não está respondendo. Eu vou voltar aqui. Isso aqui eu não preciso, não. Eu vou voltar aqui para o meu servidor e vou desligar, tá certo? Só vou desligar aqui. Vou chegar aqui e fazer isso. Vou fechar aqui, ó. Vou fechar e vou fazer o mesmo teste. Ó, conectando, ó. Quando faz isso, tá demorando, já tô vendo que não vai responder, tá certo? Então, se vocês fizerem tudo certinho e ele não responder, o que está acontecendo? Por que não está respondendo? Certo? Porque alguns clientes podem utilizar provedores locais. E se tiver um provedor local, ele tem um problema de limitação muito grande. Não é um provedor feito Vivo, ou Oi, ou Claro, ou TIM, não. Ele é mais limitado. Então, assim, o que é isso? O provedor local, ele tem uma internet que pegou de uma Vivo, de uma Claro, né? E está compartilhando. Então, quando você está navegando, ele está utilizando o IP do provedor que está lá no modem do provedor local. E aí, quando você tenta fazer um acesso desse, vai bater no provedor, no modem do provedor local. E aí, se lá não tiver liberado essa conexão para chegar num provedor, no modem do cliente, ele vai barrar de lá. Então, se for provedor local, tem muito disso. Vocês têm que entrar em contato com o provedor local e pedir para que ele libere a porta que vocês determinarem aí. Tá certo? Ó, eu preciso que você libere a porta X, porque eu vou utilizar um aplicativo e eu preciso dessa porta liberada. Libera aí. Aí ele vai lá e libera. Alguns provedores podem chegar assim, ó, eu vou liberar essa porta pela porta
25843. Beleza. Se ele disser isso, vocês utilizam a porta que eles colocarem lá no provedor local, tá? Você vai usar essa porta no celular do cliente. Mas de qualquer forma, vocês têm que configurar o redirecionamento de porta, seja ele na porta 3333 ou 6545. Só isso. Certo? Bom, pessoal, eu vou finalizar o vídeo, porque aqui está concluído essa explicação de como redirecionar a porta, certo? No próximo vídeo eu vou explicar a vocês quando a gente utiliza redirecionamento de porta, a gente está apontando para uma máquina específica, e essa máquina específica trabalha com IP. E aí eu vou ter que explicar para vocês que essa máquina precisa de um IP fixo interno, tá? Então eu vou mostrar para vocês como configurar esse IP fixo via DHCP, que também é no modem, tá certo? Grande abraço.